Salve a tutti! E hoje eu quero falar para vocês uma resposta para a seguinte pergunta: por que aprender italiano depende de como você entende a cultura italiana? Esse é o nosso vídeo novo aqui no canal e eu quero mostrar para vocês como estudar o idioma acompanhado pela cultura vai fazer toda a diferença e vai ser aquilo que vai te fazer se comunicar com naturalidade na Itália. Benvenuti ragazzi! No vídeo de hoje vamos tocar num assunto que para mim é uma maravilha, até porque a nossa escola se propõe a ensinar italiano a partir da cultura, né? O que é ensinar o italiano a partir da cultura e por que isso tem tanto sentido pra gente? É mostrar a língua acontecendo nos seus diversos contextos de vida na Itália. E isso vai dar mais sentido e também, claro, vai criar todo um contexto que vai te ajudar a memorizar e aprender melhor o idioma por si só. O que acontece? Na Itália, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que a gente olha o mapa Itália, país como ele é hoje, com as suas divisões das regiões, com várias cidades aí que a gente ama e a maioria dos brasileiros que vai para a Itália gosta de ir para Venezia, Firenze, Milano, Roma, são cidades aí que a gente já conhece e pensa, ok, quero falar italiano na Itália, então vou aprender o italiano standard, chegando em qualquer uma dessas cidades eu vou falar italiano standard. Molto bene. Legal. Hoje em dia funciona. Porém, a Itália, até pouco tempo, né? Se a gente pensa em toda a história da Itália, que tem mais de 2000 anos aí de existência, Itália país, como a gente conhece hoje, é uma coisa muito recente. A Itália, somente Itália, é um país que foi fundado em 1861, né? Com a unificação da Itália. A Itália, antes de ser um único país, o que ela era? Ela era dividida em vários reinados, cada um com a sua própria língua. E é daí que vem todos esses dialetos, as variantes regionais, né? E é interessante pensar que, quando a gente fala dialeto, são línguas realmente diferentes, não é só um sotaque. Né? Claro que tem sotaque também na Itália, mas dialetos são muito diferentes, né? A mesma frase em italiano vai ser de um jeito e em um dialeto vai ser de outro. Molto interessante. E é muito legal que quando eu converso com italianos, quando eu vou para a Itália, eles falam, se eu falo meu dialeto ligure lá na Puglia, eu chego lá e falo meu dialeto na Puglia, os pugliesi não vão me entender e do mesmo jeito eu não vou entender o dialeto deles, né? Vejam que são línguas bem diferentes. Ora capisco. E o que isso tem a ver com aprender italiano? A primeira coisa que a gente tem que se questionar é quando a gente fala, quero aprender italiano nativo. Mas qual nativo, né? Porque o dialeto ligure é nativo do país Itália. E aí, esse dialeto vai ter interferência no italiano standard, que vai ser um italiano que vai ter um sotaque diferente daquele italiano que é falado por alguém, por exemplo, de Roma. E tem também os dialetos, o dialeto romano, que é nativo desse país, mas que é bem diferente do italiano standard, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender de cultura, né, quando vai começar a estudar italiano, é se questionar o que é o italiano nativo para mim. Eu tenho alunos que são de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, aqui na escola, que eles falam, nossa, já aconteceu uma situação de eu ir para a Itália com meus avós, eles falavam italiano, que é um dialeto italiano que existe só no Brasil, e aí eles falavam, não, eu falo italiano, a gente vai dar tudo certo lá na viagem. Aí eles chegavam lá no próprio Vêneto e falavam italiano e tinha um pouquinho de dificuldade dos vênetos lá da Itália de entender esse dialeto. Non ti capisco. Que, gente, eu não estou criticando. Se você fala italiano, por favor, conserve isso. Passe para sua família. É uma língua muito única, muito nossa, um dialeto que foi criado com base vêneta, mas acabou misturando os outros dialetos italianos que estavam aqui no sul do Brasil, claro, com português, né? Então a gente tem uma língua única aqui, que vejam bem, causa até dificuldade para as pessoas que são italianas morando no Vêneto de entendimento. Então eu acho que o primeiro ponto é entender a cultura, entender a história de formação da língua da Itália vai te fazer questionar que nativo é esse que você quer aprender. Ok, ho capito. Ok, você entendeu isso e quer falar um nativo como um vêneto? Ótimo. Você entendeu essas diferenças, quer falar nativo como um milanese? Perfeito também, como um siciliano, como um sardo? Ótimo, então dá pra gente direcionar o seu estudo para essa linha. Infelizmente eu não falo nenhum dialeto, gostaria, porque eu tenho grande afinidade com alguns dialetos
dialetos italianos, mas aí a gente vai pesquisar, vai estudar juntos e vai desenvolver aí o seu nativo, né? O nativo que faz sentido para você. De repente, o nativo de onde veio o seu antenato italiano, né? Isso vai ser muito legal você resgatar suas raízes. Ma che bella cosa! Outro ponto de cultura que eu gosto muito de inserir no estudo italiano é que o italiano tem um tempo. A cotidianidade na Itália, as coisas têm o seu próprio tempo, né? Não tem essa... Aqui no Brasil, a gente tem muito esse hábito de tipo, nossa, eu vou aproveitar meu horário de almoço para ir no banco, para comprar remédio, para resolver o que precisa ser resolvido, almoço em 5 minutos na frente do computador e tá tudo bem. Não, na Itália isso não vai acontecer, porque em vários locais, claro que nas cidades menores principalmente, você não vai ter nada aberto na hora do almoço. Não vai ter essa questão de ir no banco, não vai ter o correio, vai estar tudo fechado. Então você é convidado, meio que por obrigação, a entender que tudo tem seu tempo, você dar tempo a você, as coisas que são importantes e tá tudo bem, vamos desacelerar, baixar um pouco essa energia, né? Hoje, se eu começo a estudar italiano e daqui uma semana ainda tenho um pouco de dificuldade, por que que você tá se comparando, né? Você tá se comparando a quem e ao quê? Você tá estudando italiano para aprender de fato e se inserir na cultura, ou você está fazendo uma competição contra você mesmo para ver em quantos dias você vai aprender italiano? Então, eu acho que quando a gente entende essa parte da cultura e o modo de tempo, como é a temporalidade na Itália, você insere isso para o seu estudo de italiano, as coisas se tornam muito melhores. Todos os meus alunos, para ser bem sincero, os alunos aqui da escola, que não chegam com essa coisa de preciso aprender em 2 meses, quero ficar fluente em 2 meses, esses alunos que respeitam o tempo, eles têm uma evolução muito melhor. Porque quem coloca uma data programada fica na ansiedade de atingir essa data, ao invés de ficar no prazer do aprendizado. Questo ha senso. Então, quando você está com essa ansiedade de atingir uma linha de chegada que vai acontecer daqui a 2 meses, você esquece de todo o resto, você esquece de curtir, de entender o significado de cada aprendizado que você está tendo. Um terceiro ponto que eu acho muito importante é compreender as questões culturais da Itália, questões de formalidade principalmente. Os italianos têm mais diferença de formalidade do que a gente. No geral, o brasileiro é uma população informal. Mas na Itália não, se você não conhece alguém, você vai ter um tratamento formal com ela, e como isso se reflete na língua? Na língua italiana, isso vai se refletir da seguinte forma: o italiano é uma língua que usa muitos pronomes, que usa tempos verbais que nós consideramos muito formais, né? Então, isso faz parte da língua. Principalmente pra gente, é muito estranho quando você escuta alguém falando em português, dar-lhe-ei, né? Algo assim. Mas o italiano se usa. O italiano é uma língua pronominal, então, assim, tentem desassociar esse dar-lhe-ei que causa estranhamento em português a essa coisa estranha de ser, muito, muito pedante às vezes, né? Não, no italiano é uma língua formal, é uma língua pronominal, porém o pronome se usa em qualquer situação. Ao mesmo tempo que você deverá aprender os pronomes certos para as formas de cortesia, usar um pronome é frequente no italiano, né? Eu lembro sempre de quando eu tô na Itália, você escuta as crianças, né, falando os pronomes, você escuta os pronomes sendo utilizados pelo caixa do supermercado, então assim, não é uma questão de que somente as pessoas mais com nível de estudo muito avançado vão usar, né? É uma coisa frequente no idioma, então a gente precisa entender que isso faz parte da língua, porque também está dentro da cultura. E por fim, um outro ponto que eu gostaria mesmo de trazer aqui também é a questão de quando você está falando com italiano, entender que algumas colocações que você possa fazer pode causar um estranhamento, como por exemplo, você no restaurante vai fazer um pedido ao garçom, se você usa voglio un piatto di carbonara, que é o verbo no presente, volere no presente, isso pode soar muito imperativo e não educado. Então, o que a gente vai fazer? Vai entender os tempos verbais que vão ser utilizados para que essa comunicação seja gentil e cortese, como deve ser, para que você tenha um bom atendimento, né? Buongiorno, vorrei un piatto di carbonara. Eu gostaria. Até porque esse vorrei a gente também faz em português, né? Poderia me trazer mais um copo?
copo? Poderia me trazer a conta, né? Isso a gente também é cortês em português. E, como eu sempre gosto de lembrar, a história de um aluno meu que ele foi super bem atendido num restaurante porque ele usou todos esses tempos verbais corretos de gentileza. E aí, no final da conta, ele pagou mais barato, né? Por quê? Porque eles tinham um cardápio com um preço nesse restaurante para os turistas e tinha o cardápio nesse restaurante para os italianos. Por ele ter tido todo o entendimento da cultura, do tratamento que deveria ser feito com o garçom, deram para ele o cardápio dos italianos mesmo, para esse aluno. E aí deu tudo super certo, ele disse que comeu super bem. Eu tenho certeza, né, que quando você entra numa escola como a nossa, que visa o estudo de italiano por meio da cultura, não é uma questão de, como eu já ouvi falar de algumas pessoas que dessas pessoas nem acabam virando alunos nossos, que é encher linguiça. Não é uma questão de encher linguiça, ou em bom italiano, allungare il brodo. É uma questão de fazer você entender a cultura para que o seu estudo do italiano seja mais significativo e muito mais aprofundado, para que você não trave na hora de chegar na Itália e encontrar os contextos de vida, que você vai ter que ter essa flexibilidade e agilidade na troca da sua comunicação, dos seus tempos verbais, dos seus pronomes e de tudo que vai estar dentro da estrutura linguística. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Deixem aqui seu comentário e lembre-se, toda terça-feira tem um vídeo novo aqui no canal.